Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa gélida sexta-feira. Olha, a previsão é que amanhã tenhamos 0 grau, 1 grau, 2 graus durante a madrugada. Porto Alegre vai ter o frio, acho, mais intenso do ano, né? Já tivemos um dia carregado de frio, né? Foi um dia difícil, mesmo com o sol, a temperatura não passou de 10, 11 graus na grande Porto Alegre. E dizem que a semana que vem, senhor Cipião, senhor Ricardo Cobalcini, teremos 26 graus. Vamos e esperar aí, isso aí. O cara fica assim, não. Semana passada nós tivemos 28, 29 no domingo e caímos para 17, 18, 17, 16 e chegou a 11 graus. Quer dizer, uma variação aí de 11, 12 graus, né? Não é moleza. Não, e de 26, depois chuva, depois frio de novo. Essa é a previsão. Foi quase 20. Na semana que vem. Por 20 isso graus que de queda em 2, 3 dias. O pessoal se apavorou lá no PUC, né, por causa do piso que acabou levantando. É a variação, com certeza, a variação térmica. Bom, isso exagerada. Aí, essa parte tu entende, né? Um pouquinho. Quantos anos já nessa? Puxa vida, eu me formei na PUC no tempo que tinha pouca coisa lá. Já se vão lá 40 anos. 40 anos de experiência. Cobalcini, respirando novos ares. Boa noite. Boa noite, Rec. Tenho acompanhado o profissional, né? Tenho estado junto com a equipe profissional desde que o Maurício está na Copa, mas também, em paralelo a isso, conciliando com as atividades todas do Inter B, né? Então a gente está nesse translado entre Alvorada e Porto Alegre diariamente. Maratona? Né? Uma maratona, mas uma maratona prazerosa, uma maratona muito interessante, né? Ali no profissional o ambiente está muito legal, conseguimos engrenar uma sequência de vitórias e jogos de invencibilidade, e com o Inter B a gente já voltou a jogar o Campeonato Brasileiro e vencendo, que também é importante, né? Estreamos contra o Atlético Goianiense na terça-feira, vencemos por 2-0. Fora de casa. Fora de casa, o Atlético jogando com muitos atletas que estão jogando a Série B, né? Que na verdade têm entrado nos jogos, então eles utilizaram o jogo para dar ritmo, né? E o projeto deles é um pouquinho diferente do nosso. O nosso é com jogadores um pouco mais jovens. Eles utilizaram vários jogadores que estão jogando a Série B para dar ritmo, para Wesley Natan, vários deles que para buscar acelerar esse processo para quando eles precisarem botar nos jogos, os caras já estão em ritmo de jogo. Então quer dizer que foi uma grande vitória, então. É verdade, foi uma grande vitória, né? E até convidar o nosso torcedor para a sequência dos jogos, né? A gente vai ter o Sport no dia 29, né? Depois, já dia 5, tem o América. Quem é que banca isso aí? É o Esporte Interativo, né? O campeonato ele é organizado pela CBF e o custo das passagens, viagens, hospedagem, tudo isso é custeado pelo Esporte Interativo. Interessante, né? É um novo viés, né? Eu acho que falta um pouco de divulgação ainda, né? Ainda falta. Ainda falta uma divulgação, Cobalcini, porque a gente fica sabendo na eventualidade, não tem... É verdade, não tem uma... Eu me lembro do bem antigamente, o campeonato de aspirantes, né? Que tinha lá em 60... Era antes dos jogos, né? Muito bom. Quando nós vimos... Depois passou a ser o juvenil, que não era juniores ainda, né? Onde se via Pedrinho, Falcão, Batista, Cláudio. Quando eles começaram lá em 60 e poucos, Cláudio principalmente, a gente conseguia ver jogos dos juniores, né? Júnior, naquela época era o juvenis, né? Aí depois passou para ser juniores. E o aspirante já era um pouquinho mais do que era o juvenil na realidade. Eu me lembro que no Rio de Janeiro tinha o campeonato de aspirantes e antes dos jogos sempre tinha a tal preliminar, né? E que hoje a gente não tem mais, né? Cipião, vou te fazer uma pergunta bem fácil de responder. Tem lugar para o D'Alessandro no time do Internacional? Eu acho que tem, né? Ele talvez hoje... Uma coisa interessante, né? Até pouco tempo atrás, é recente, um passado recente, a maioria não admitiria o D'Alessandro fora, né? Eu acho que esse é um dos grandes méritos da comissão técnica do Odair, de ter conseguido fazer o Inter jogar sem ser Dali dependente, né? Agora, eu acredito que ele ainda tem utilidade para o Internacional, talvez não com a frequência e a intensidade que nós gostaríamos que ele tivesse, né? Porque ele não tem mais. A recuperação dele ao perder uma bola, ela é muito mais lenta do que ela era há 2 anos ou 3 anos atrás. Tem que entender isso, e quem é da fisicultura, o pessoal aí, que vocês que trabalham com a parte
o Cavalcini, que tem maior conhecimento, sabe que o jogador vai entrando. A partir dos 30 anos, 29, 30 anos, muda, né? A curva dele começa a ser diferente. Mas eu acredito que o D'Alessandro ainda pode ser muito útil. Eu acho que tem muitos jogos, ainda tem muito cartão amarelo, vermelho que vão tirar as pessoas. E não só isso, né? Ele tem características que, para determinados jogos, ela é muito importante. E ele precisa, obviamente, ter um pouco mais da tranquilidade, né, nesses jogos desse ano. Em alguns momentos, me parece que ele exagerou na dose, né? Lá contra o Flamengo, acho que poderia ter sido um pouquinho mais... Não precisava daquilo ali. Um pouco mais leve, né? Eu acho Grenal, que poderia. né? O Grenal, ele estava de fora, mas o Grenal tem ingredientes aí que nós sabemos que... Tem de outros Grenais, né? De outros e de toda essa rivalidade, mas me parece que tem que haver... E talvez essa mudança de comportamento do time em geral faça com que ele também dê uma aliviada, né? Que a adrenalina dele baixe. Ela é importante, né? Eu acho que ele ainda tem condições de ajudar o Internacional, pelo menos esse ano, eu acho que ele pode ser muito útil no campo ainda, né? Cavalcini, o que você acha? Eu concordo, acho que ele é um jogador extremamente importante, é um jogador que vai ajudar muito o Internacional ao longo da temporada, né? E eu acho que pela liderança dele, pela maturidade dele, né? Então ele é um cara que pode agregar muito ao grupo ainda e contribuir bastante. Eu sabe que o D'Alessandro, no meio de todas as dificuldades que o Internacional estava tendo, naquele Grenal de 2-0, ele mostrou o tamanho que ele ainda tem. Sim. Ele disse, agora é comigo, e foi lá e o Inter fez 2-0 no Grêmio. Ele vai ser útil ainda. Né? Na minha visão, ele não vai ser com a frequência, com a intensidade de que ele tinha. Ele já está lá com seus 36, 30, que já pesa, né? Então... Eu acho que fez 37 agora em abril, se não estou equivocado. Mas também vamos falar nessa faixa, 37. Que não é normal para um jogador que tenta jogar com a intensidade que ele tenta jogar e ele joga, né? Só que a gente vê a dificuldade que ele tem de recompor, como é o termo hoje, recompor, né? Ele já tem dificuldade, ele vê que ele começa correndo olhando para o chão para poder pegar, mas com certeza ele ainda vai ser útil esse ano, pelo menos esse ano eu acho que ele vai ser sim. O que você acha que o Internacional consegue no campeonato? Olha, Vaga na Libertadores, disputa o título. Nós já andamos do inferno para o céu, né? Nós começamos com uma, pelo menos minha e de alguns que a gente convive, com uma perspectiva de livrar, né? Na realidade, pode achar que é pessimista ou não, mas o que se via não era uma sequência de jogos com atitudes diferentes, com times diferentes, que isso intranquiliza quem joga, né? Mas eu sempre digo, a nossa crítica que está aqui fora é muito frágil, porque eu não passo o dia a dia do treinador, dos treinamentos, de quem está treinando bem, de quem está com uma condição física melhor. Nós falamos do Potker, né? Todo mundo hoje critica o Potker e o Odair está segurando a do Potker, né? Ele deve ter motivos para fazer isso. Ele não está fazendo isso porque ele é apaixonado pelo Potker. Ele deve ter algumas informações e observações que fazem com que ele mantenha o Potker por esses motivos que são dele, né? E agora então, o D'Alessandro é um a mais, né? Porque o Rossi e o Potker, daqui a pouco, o Potker ainda é mais do que o Rossi. Eu também acho. Eu também tenho essa tua mesma visão. Que eu gosto do Rossi. O pessoal diz, o Rossi está pedindo passagem. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Também não vejo. Então, hoje o Internacional conseguiu, nós começamos com uma tabela desfavorável, teoricamente, com times de maior tradição e realmente com maior preparo em todos os aspectos, né, financeiro, técnico, de recursos. E nós começamos, de alguma forma, uma competição com uma tabela teoricamente desfavorável. Nós não sabemos se daqui para frente, com essa parada na retomada, que teoricamente é vamos dizer, uma sequência de jogos mais fáceis, nós já experimentamos essa história de mais fácil e nós não conseguimos tirar esse proveito do mais fácil que se diz aí, né? O Internacional teve coisas muito boas nesses últimos jogos, contra o Santos principalmente, mais até do que contra o Vasco. Ele teve muito mais aguerrido, ele teve muito mais
aproveitando de alguma das qualidades que ele tinha e não tinha todos disponíveis ali contra o Santos, mas ele teve a tranquilidade de ter tomado um gol. Alguns podem dizer a sorte de ter feito um gol 2 minutos depois, mas a atitude do time naquele momento foi de tranquilidade, não foi de desespero. Não sei se pensar, 1-1 tá bom, não, mas o time continuou jogando. Não, essa é uma mudança. É uma mudança interessante, muito interessante, muito interessante, me surpreende. Ela só não aceita mais o resultado. Muito. Isso é bom, né? É bom. Isso é muito bom porque. O Vasco que tomou o gol foi lá e fez o terceiro. Entendeu? Isso. Sofreu os 2 gols, né? E buscou o terceiro gol. Então... É uma diferença muito grande de atitude, né? E a atitude não é só do treinador que vai dizer para os jogadores, não, ele não passa isso. A comissão técnica, o convívio que eles devem ter no dia a dia, que faz com que eles tenham essas reações, né? Alguma coisa mais tranquila deve estar acontecendo lá dentro do Internacional. Deve ter uma tranquilidade que não se tinha. Como aquele? Você acha que agora o pior já passou? Eu acredito que sim. Eu acho que o Inter vem num processo de evolução, né? E eu acho que vai brigar lá em cima na tabela, vai brigar lá no topo. E a ideia é que dispute o título, que dispute vaga na Libertadores, tenha um grupo qualificado. Eu acho difícil o título. Que brigue lá em cima, que dispute sempre as primeiras colocações. Eu acabei não concluindo ali da minha expectativa. Claro que eu gostaria muito de estar até a última rodada disputando o título e ganhar o título. Está proibido? Não está proibido. Eu acho que ainda... Mas é complicado. É muito complicado. Eu acho que falta... Por exemplo, um Palmeiras da vida. O Palmeiras tem algumas características. O Flamengo hoje vamos dizer, um bom... Vai virar incógnito. Esse é o problema. Já está se desfazendo de jogadores importantes. O Flamengo perde jogadores importantes. Perde jogadores. Isso aí, né, Cobalcini? Então... janela, e pode perder daqui a pouco o Paquetá também. São jogadores importantes para o Flamengo. O Palmeiras tem um time bom e parece que tem um plantel um pouco mais equilibrado. O que me parece no Palmeiras, não só pelo episódio de quarta-feira, é que às vezes alguma coisa toca uma faísca dentro do Palmeiras. Não sei se é por causa do Thiago, né, do centro médio que acabou com Felipe quase quebrou a perna do rapaz ali, uma entrada absurda, né? Das mais terríveis aí desses últimos tempos, né? Mas é um time bem preparado. São Paulo cresce, mas não me parece sustentável o crescimento de São Paulo, né? A gente olha o plantel deles também, me parece que eles não têm toda essa farinha no saco, essa bagagem para chegar lá em cima. O Internacional pode estar se acreditando? Pode, acho muito difícil, porque faltaria mais plantel ao Internacional para poder chegar lá em cima, mas com certeza eu acho que uma Libertadores é fácil, né, dizer, né, se mantiver não digo nem o resultado, mas se mantiver essa qualidade, essa dedicação, esse trabalho, com certeza ele tem grande chance de ano que vem nós estarmos aí com uma Libertadores. Sabe que eu peguei de canto de ouvido hoje as emissoras de rádio falando do Seiras? Não sei se saiu em definitivo do Internacional. Parece que sim. Porque foi para o Santa Fé, o Internacional liberou. Libera e deixa de pagar 200 mil por mês, né? Que seria uma... E o Santa Fé só paga o salário. Pensa que quantos jogadores, eu nunca fiz essas contas, o Internacional tem emprestado e paga parte desses jogadores aí. Olha quantos nossos aí do ano retrasado, do ano passado, que ainda são, vamos dizer, no sentido de herança, de que tivemos que passar esses jogadores. O Inter anunciou a rescisão de contrato, agora resta saber em que termos. Eu ouvi agora que seria nesses termos, que iria para lá e economizaria esses 200 mil. Eu acho que fica 0-0 e ele vai lá e recebe o salário. Ele é um jogador interessante, que não deu certo no Internacional. Eu acho que ele ainda tem uma carreira interessante. Você não liberaria em definitivo? Não, eu acho que para o Internacional passou o tempo dele. Eu acho que sim. O Internacional tem uma outra coisa que precisa ser uma conjunção de fatores. O Internacional tem um problema financeiro, de déficit e receitas reduzidas, né? Então, o Internacional tem que... Como a receita não vai aumentar muito, a não ser com a venda de jogadores e essas receitas extraordinárias desses jogadores que estão
que o Internacional tem o direito por ter formado, não tem outras receitas para vir, não tem mais televisionamento, não tem mais nada disso, né? Então, ou reduz muito a despesa, ou tem que inventar uma receita extraordinária. E as receitas extraordinárias passam por venda dos ativos que são jogadores. Agora só Fernando Bob, o Eduardo Henrique. Eu acho que sim. O Inter tinha acertado também, né? Ou estava por acertar com o Eduardo Eu Henrique. acho que o Fernando Bob está ainda... Eu acho que é talvez o último desses aí. O Balquini possa saber, eu acho que está lá o Fernando Bob. O Eduardo Henrique não está mais no Inter. Não, o Eduardo está saindo para Portugal. Portugal, né? E o Seiras saiu hoje. Eu não sei se o Eduardo Henrique rendeu algum para o Internacional, acho que não, né? Acho que foi mais ou menos igual o Seiras, né? Nessa movimentação é muito mais... O que é importante é diminuir o custo. Não vai zerar, não vai ganhar... Igual o Anselmo, né? É a mesma, reduz as despesas, né? Que vai ter... A álgebra é isso aí. Vai diminuindo a despesa, se puder aumentar um pouquinho a receita. E essas extraordinárias que estão aparecendo aí, né? Com o Alisson. O Alisson pode render 17 milhões por ano. Com o Valdívia. Eu ouvi um número que todos esses jogadores poderiam chegar em torno de 40 milhões. 40 milhões. Esse é o número. Eu falei com e é uma receita. Marcelo. Eu ouvi isso na segunda-feira, o pessoal comentando, lá na reunião do Conselho. Né? Então, isso é uma receita extraordinária representativa, não são 2, 3 milhões de reais. Que permite... Vamos ver agora aí, né, como é que as coisas vão acontecer. Hoje ainda tem uma reunião lá sobre esses valores aí, sobre as condições do Internacional. Hoje tem reunião do Conselho. Sim. É uma reunião que já é mais amena, porque agora já... Mas mesmo a de segunda-feira, tirando exceções assim, não é? Ela não foi como o ano passado, né, que eram muito mais pesadas. E já teve muito mais, um passado mais longínquo, aí, 99, 98, 2000, 2001, era muito pior. Saía de lá suando, né? Parecia que era uma batalha, não era uma reunião. Eu cheguei a sugerir até, e claro que não foi bem aceito, eu imaginava que não fosse bem aceito, que o Internacional fizesse um mandato tampão para o presidente Marcelo, até que se defina, tem tanta coisa pendente na política do Internacional. Por exemplo, se vai ser 3 anos ou se serão 2 anos o próximo presidente. Vai ser, mas é para a próxima legislatura 3 anos. Se os dirigentes serão remunerados ou não serão remunerados. O Internacional está refazendo aí o seu elenco, né? Recém agora está se reestruturando e tendo um outro elenco meio que definitivo. Enfim, para que se costurasse tudo isso, e tem muitos candidatos, né? Já tem 5 candidatos à presidência. Então, até que se defina um processo político razoável, eu achava que até um mandato tampão era uma boa. Eu nem sei quem são os cinco candidatos, né? O José Aquino Flores de Camargo, o José Amarante, Roberto Sigma, Luciano Davi e o candidato da situação. Não pode ser o Luciano Davi, o Sigma... Não, mas aí é um ou outro. Bom. Mas tem 5 pré-candidatos. Né? Pré-candidatos. Pré-candidatos. Já houve no Internacional, não vou chamar de mandato tampão, mas já houve isso, né? Já com o presidente Carvalho? Isso, que foi para poder as eleições... Ajustar as eleições. As eleições, que foi muito bem pensado aquilo, acho que alivia um pouco, né? Aliviou. Eu também acho interessante que o prazo da gestão seja aumentado. Eu acho muito pouco. 2 anos, talvez fosse 3 sem reeleição. Sim, e esse alguma coisa seria justamente para isso. Aí o Marcelo faria os 3 anos, porque o Internacional tem tanta coisa para ajustar, é televisão, é empréstimo bancário, é venda de jogadores que não houve, seria uma série de coisas. Agora as contas aprovadas com ressalvas significa dizer mais ou menos o que houve na administração do presidente Vitório Pífero. No primeiro ano, o Geraldo da Camino avisou. No segundo ano, ele condenou as contas do presidente. Não estou dizendo que vai se repetir, mas é um processo que o Inter precisa cumprir. É que no processo anterior, houve uma manifestação do Conselho no sentido de não aprovar as contas, né? De parte do Conselho Fiscal. Nesse não, ele faz ressalvas e são ressalvas importantes, não pode ser desprezadas ressalvas. Não, elas são importantes, elas são pertinentes e reconhecidas pela direção. Não, isso é o lado bom, entendeu? Mas as falhas aconteceram, houve falhas. Não,
E o pessoal que está hoje na direção sabe disso. Sabe disso. Poderiam ter sido evitadas? Eu acho até que sim. Algumas delas poderiam. Gastou demais o Inter. Não, eu acho que muito mais o que pegou mais foi o fato de não ter sido apresentado o balanço, o fechamento do exercício para o Conselho antes de que fosse publicado, né? Esse é um dos fatos mais importantes. Assim, não vou dizer que seja o mais importante, mas me parece, pelo tudo que eu ouvi, que as pessoas estavam mais indignadas com esse fato de não ter sido cumprido vamos dizer assim, uma determinação estatutária, do que o fato em si de o lançamento do valor do estádio, que foi uma decisão da consultoria, uma consultoria, que não mudou, ao meu ver, absolutamente nada no resultado final, ok? No meu entendimento. Agora, que ela merecia ressalvas, merecia, ao ponto de ela ter sido indicada a aprovação com ressalvas e a direção em nenhum momento fez a contestação. Aliás, propôs que fosse aprovada com ressalvas mesmo. Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial. Já está aqui também o Luiz Braz, que é ex-conselheiro do Grêmio, vereador de Porto Alegre, ex-vereador de Porto Alegre, mas é um grande desportista e acompanha o Grêmio para e passo, né? O Grêmio que hoje dispensou o Michael Suel, né? Michael Suel que veio como uma esperança de ser uma boa alternativa de banco de reservas e não conseguiu dar resposta em momento algum. E o curioso desse jogador é que o Grêmio disputou 4 competições e ele participou das 4 competições. E em nenhuma deu resposta. Copa do Brasil ele jogou na Libertadores da América, jogou na Recopa e jogou no Gauchão. No Gauchão. Ele foi experimentado em todas elas e não deu resposta em momento algum. E para mim foi um baita jogador no passado, aí no Botafogo, no Atlético Mineiro, um jogador forte, que se impunha dentro de campo e não conseguiu jogar no Grêmio. E vai dizer que o dirigente errou na contratação? Não, né? Não, ele estava à disposição. Ele tinha um jogador que tinha predicado. Nós temos exemplos aí, bastante aí. Dos que eram ruins e ficaram bons, dos que eram bons e ficaram ruins. Ele lembrou mais ou menos o Amoroso. Né? Entendeu? O Amoroso é um caso bem. Lembrou bem o Amoroso. Já voltamos. Acontece. Luiz Braz, olha, o senhor vai bem? Prazer imenso estar aqui contigo, Rec, e quero cumprimentar os companheiros aqui de programa. E dizer para você, olha, eu quando entrava, ouvi você falar sobre o Maxwell. E nós temos outros jogadores também que vieram para o Grêmio e que não deram resultado até agora, pelo menos. Um deles, o André, que foi realmente um grande jogador lá no passado, jogou muito bem, não é? Mas que no Grêmio não conseguiu fazer uma partida realmente boa. E ele jogou as 12, sabia? Olha, jogou as 12 do campeonato. Não sei, sinceramente, eu acho que foi uma contratação de risco, esta sim, porque o Grêmio pagou muito para trazer esse jogador. E eu realmente não sei se vai dar resultado, porque até agora não deu. O Renato insiste e acha que esse período, agora esse intervalo, vai fazer com que o André possa vencer as suas dificuldades e quem sabe, deslanchar. Mas a gente torce para isso, até pelo próprio André, né? Para que ele realmente recupere as suas condições de jogador, porque até agora ele é um jogador comum, muito medíocre, realmente. Mas nós torcemos pelo André, porque afinal de contas eu acho que se der resultado o André, aquela frente do Grêmio, não é, que é muito boa, apoiada pelo meio de campo, que eu acho que é o melhor do Brasil, com toda certeza o Grêmio vai fazer aí um ano muito bom. Agora, quem corre risco é o André, não é mais o Grêmio. Pelo seguinte, se o Douglas voltar jogando parecido com o que jogava, vai dar Douglas no meio e Luan na frente. E está jogando bem o Douglas, né? Esses treinos que ele fez, ele foi muito bem. Só que o Douglas não é jogador para tempo inteiro mais, né? Não. O Douglas é jogador para jogar meio tempo, né? Um pedaço do meio tempo, né? Mas realmente... Eu ouvia, inclusive, hoje, um amigo de televisão comentando sobre o Douglas e dizendo o seguinte,
Não existe hoje no futebol brasileiro futebol mais ou menos parecido com o do Douglas. É muito difícil você encontrar no futebol brasileiro jogadores assim parecidos com o Douglas. E eu acho que esse ano, pelo menos, ele ainda vai conseguir jogar futebol. Não tem futebol para muito mais tempo. Não. Mas realmente é um futebol muito bonito que ele apresenta. Luiz Braz, até como adversário, você acha que deu para o D'Alessandro ou tem lugar para o D'Alessandro? Olha, eu acho que o D'Alessandro é um grande jogador, e eu estou te falando assim como um apreciador de futebol, tá? O D'Alessandro é um grande jogador. Mas eu cheguei a fazer um comentário num programa teu, dizendo o seguinte: o D'Alessandro já estava estragando o Internacional, porque eu acho que o D'Alessandro ele mandava mais que todo mundo no vestiário. E isso é muito ruim. O técnico tem que ter a supremacia do vestiário para poder, de repente, todo mundo se sentir realmente no plano de igualdade. E eu acho que o D'Alessandro, apesar de ser um grande jogador, já estragava, eu acredito, que o Internacional com relação aos seus planos. Quando então o D'Alessandro se afastou, sabe, por uma questão de outra que não o futebol, de repente o Internacional conseguiu encaixar, sabe, o seu jogo. E olha que bonito que o Internacional fez aí, não é? Durante 8 partidas. 8 partidas invicto. Exato, Achei realmente fantástico. Agora, quem em sã consciência, não gostando de futebol, que teria coragem hoje de pegar o D'Alessandro e voltar o D'Alessandro para o time, sabe, né? E se o time começar a perder com o D'Alessandro, e aí é ruim até para o D'Alessandro, né? Será esse peão Cobalcini que o D'Alessandro não vai dizer eu começo na reserva e... Mas eu acho que vai acontecer isso mesmo. Ele tem que começar na reserva. Eu acho que sim. Tem que entrar na reserva, eu comentei antes que o D'Alessandro, nesses jogos iniciais do Campeonato Brasileiro, ele mais, na minha visão, prejudicou do que ajudou. Inclusive, vamos dizer assim, o comportamento dele, não só o futebol. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Potker. Pode ser. Até pode ser, mas ele não vai ser... Não naquela função. Eu não consigo imaginar o Odair tirando o Potker e botando o D'Alessandro para sair jogando imediatamente, assim. Isso tem que ser... Primeiro que ele não vai aguentar. Se ele fizer o que o Potker faz, ele não aguenta. Faz o Luca por um lado e o Patrick por outro. Eu sei, mas ele não vai poder botar o D'Alessandro a buscar a bola do lado da área do Internacional. Senão aí não vai durar 20 minutos. E você vê, quando a fase é ruim, quando a fase é boa, acontece o que está acontecendo no Internacional. Ele ganha 8 partidas seguidas, não é? E ganharia mais se eu acho que tivesse mais campeonato aí. Mas quando a fase é ruim, e o D'Alessandro, a gente fala do D'Alessandro, a fase do D'Alessandro virou uma fase ruim, ele está hoje nos jornais, qual é a manchete dele nos jornais? Não é ele, na verdade, voltando a jogar bola. Não, ele numa delegacia reclamando da sacanagem que estão fazendo com ele nas redes sociais, não é? Então, tudo isso é fase ruim, porque isso reflete, para o jogador, aquilo que acontece lá fora, reflete no campo também, não é? É impossível não refletir no campo. Agora, que bom que o D'Alessandro fez isso, né? Não, eu acho que tinha que fazer, é absurdo. As pessoas acham que pode falar o que bem tem, de espalhar o que bem tem, e ainda cobrar da gente, os caras mandando mensagem que a gente falasse sobre aquela bobagem. Né? Eu não ouvi. É verdade. Um negócio absurdo. Só que isso, imagine só, isso mexe com a cabeça do jogador. Mexe. Não é? E quando mexe porque vira uma onda, né? Claro, quando o jogador entra em campo, não é? Ele fica com aquilo na cabeça. E imagine se alguém lá da torcida fala alguma coisa. Não é? Aí desaba, entendeu? Não é? Então, eu que gosto de futebol, eu sou torcedor do Grêmio, mas eu gosto do bom futebol. Não é? Eu realmente gostei de ver as fases boas do D'Alessandro, ele jogando. Não contra o meu time, porque eu gostava que ele jogasse mal contra o meu time, né? Mas contra o meu time ele sempre jogava bem. Mas com toda certeza ele é um jogador que deu muita alegria para o seu torcedor. Não é? Agora, na minha análise, na minha hipótese, muda até quase que o esquema de jogo. Eu acho que ele não vai fazer. Porque ficaria o Dourado na frente da área, de um lado o Patrick, de outro o Luca, e aqui no meio Edenilson e D'Alessandro. Fica meio que desprotegido o Dourado de novo, né? Para fazer isso é complicado. Ele vai e ter aí fica o Damião na frente. Teria que treinar muito isso. Tem que treinar muito, porque se ele apresentar de um dia para o outro essa hipótese, se der errado, está trucidado. O Grêmio faz o 4-2-3-1, né? O Arthur e o Michael meio que cortam o campo, né? Mas... O Ramiro ajuda a marcar pela direita,
o Everton volta pela esquerda. Sim. É diferente. Mas quanto tempo eles estão fazendo isso juntos? E tem o Luan, que é um facilitador, e Exatamente. mais o André. O tempo que o Grêmio faz isso, e está certo, não é? O Grêmio já faz isso realmente ao natural. De olho fechado. Né? Aquele meio campo ali, aquela jogada que sai do meio campo ali, sai praticamente de olho fechado. Não é? Está faltando o quê? Quando machucou o Jael, e que o Renato colocou o André, faltou o matador. Nós não tínhamos, sabe, né? Não tinha ninguém. Agora, um pequeno comentário, Rec, que coisa fantástica o que é realmente uma torcida, não é? Algumas Copas do Mundo atrás, chegava essa época agora, todo mundo de camisa da seleção brasileira, bandeiras, calçadas pintadas, coisas assim. Esses dirigentes do Brasil, sabe, do Brasil, do nosso país, não é? Nos últimos tempos, eles foram tão negativos, não é? Eles frustraram tanto as pessoas. O astral está no chão. Isso refletiu, Deus sabe, também na torcida para a seleção. Você nota o movimento das lojas para vender. Sabe que em 2013 o Filipão conseguiu um negócio diferente, mas pelo handicap favorável que ele tinha. Enquanto o povo protestava na porta dos estádios, lembra? Dentro do estádio cantavam o hino, os jogadores cantavam o hino e o discurso do Filipão convencia. 2013. Aí depois veio mais um desastre em cima, também no futebol. Em 2014 nós tomamos 7-1. Aí o povo já somou tudo aí, ampliou o que antes tinha diminuído o impacto da política. O povo protestando fora. Lembra aquele jogo que teve em Brasília? Sim. Aquele jogo que o Brasil tocou 3-0 na Espanha, se pronunciava um grande embate nas ruas, né? E aí deu uma segurada o futebol, mas o futebol não segura mais. Então, não segura mais, pelo contrário, agravou. Hoje eu ouço assim, que sabe, as pessoas querem muito mais saber de Grêmio e de Internacional, isso. Não é? Do que, na verdade, de seleção brasileira, sabe, não é? O interesse pela Copa, ele começou agora quando acabou o Brasileiro, né? E até essa última rodada, até a quarta-feira, só se falava em dupla Grenal e, claro, tinha Só. Mas o torcedor, ele está querendo saber do seu clube. A partir de agora, com essa parada do Campeonato Brasileiro, que o pessoal vai direcionar um pouquinho mais para a Copa. O Cobalcini, tu está se assanhando já para ser técnico de um grande clube, porque está todo mundo pegando. Agora não tem problema mais ser gurizinho. O Cobalcini treina o aspirante do Internacional e as divisões de base. O Odair nunca tinha treinado. Virou técnico titular do Internacional. Efetivado. O Carille, eu acho também. Carille era auxiliar do Tite, também não tinha treinado. Mas imagine que essas pessoas que ficam ali e realmente estão trabalhando, que aprende. Tem que aprender. O cara do Atlético Mineiro. Esse do Flamengo também. Flamengo é um gurizinho também, mas o do Atlético é o mais novo deles. Olha, e o Flamengo jogando bem. Jogando bem. Agora, você vê, né? Jogando só com um volante. É bom a gente falar o seguinte, olha só. Vai ter uma modificação muito grande do antes da Copa para depois da Copa do Mundo. Tu não está com medo que o Inter possa ser campeão, né, Luiz Braz? Não, mas acontece o seguinte, olha só. Só um pequeno receio. Um pequeno. Não, eu acho o seguinte, olha só. Eu acho o seguinte, ó, o Grêmio é bem possível dele crescer, porque eu acho que o Arthur ele não vai embora, ele vai ficar até o final do ano. Acho que não. Então, fica esse meio campo do Grêmio é muito forte. Eu estava vendo o jogo do Flamengo ontem, e vi aquele menino, o Vinícius, né, que vai embora, né? Que é um baita jogador, não é? Então, ele sai agora do Flamengo, nem brinca. Ele vai causar uma deficiência do Flamengo enorme. E tem o centroavante também do Flamengo que vai embora também. Viseu. Então, o Viseu, né? Viseu. Então, o Flamengo que foi esse baita time, sabe, até aqui, sabe, não é? Que está disparado na frente, ele vai cair. Sabe, ele vai cair porque com a saída desses dois jogadores, ele não vai ser o mesmo. E periga sair o Paquetá também. Então, não tem reposição para esses caras. Não tem reposição. Então, mesmo que o técnico tenha formado um bom time, você nota que o sistema está funcionando muito bem, mas vai ter queda. E outra coisa, o Paulo Guerreiro está suspenso. Sim. Não sei se ele não volta. Não, recebeu um habeas corpus. Eu acho que agora primo terminar a carreira desse rapaz. A FIFA é interesseira
Aliás, eu dei um chute na lua, eu disse, não, ele vai jogar a Copa. A FIFA vai dar um jeito, não vai frustrar uma nação que está voltando, que é a peruana, e deram um jeito. Eu até achei que eu ia dizer bobagem. Mas deram um jeito. Deram um jeito, porque aquilo ali não tem como. Não tem como. Não. Mas se der o jeito, eu acho que pode ser que continue. Mas não vão dar um jeito pro Flamengo. Eles deram um jeito para eles. Mas eu acho que o Flamengo... É o torneio da FIFA. Não é? É verdade, é verdade. Eles vão ferrar, agora ele vai pagar o pato. Termina a Copa do Mundo, eles vão dar um jeito nele. Eu acho que o Flamengo vai cair por essas vamos dizer, esses desfalques, essas saídas, e também por plantel. Acho que ele não tem um plantel para aguentar esse tirão, ainda mais sair desses aí. O Maurício está me lembrando aqui, é verdade, a liminar é só para a Copa. Terminou a Copa, com terminou certeza, a liminar. Eu sei. E aí vai ser julgado o mérito. E aí vão dizer que não tem como, porque não tem... O que absolve ele? Não tem nada. Ele tomou o chá de coca. Ele disse que não sabia que era chá de coca, mas ele tomou. Nós tivemos há muitos anos atrás no Internacional. Não tem, tomou chá de coca, tomou chá de coca. Então você pega... Um jogador que comeu alguma coisa no pão. Papola, é um baita Miguel aquilo. Miguel? Pô, entre os grandes times... Semente de papola vai deixar o cara... Entre os grandes times... essa parte aí, porque já prescreveu umas 3 vezes. Você tem o Palmeiras, não é? Ele alterna boas apresentações com más apresentações, né? Ontem, no embate com o Flamengo lá, não foi bem. Não foi? Não foi bem. Aqui contra o Grêmio fez uma baita partida, não é? Depois que machucou o Michael. Porque quando... Estava equilibrado no final do primeiro tempo. Estava bom o jogo. Eu acho que o Grêmio ia ganhar aquele jogo. Pelo menos tinha tudo para ganhar aquele jogo. Mas machucou o Michael, o Arthur saiu logo em seguida, e aí você vê... Com um time misto. Entra o Jailson, não é? É bom jogador, mas não é da altura desses jogadores que saíram, né? Então aí ficou o Grêmio realmente numa situação realmente muito complicada. Ficou o Grêmio numa situação difícil. E aí o Palmeiras cresceu. Mas não é que o Palmeiras seja um baita, sabe, não é, seja um time melhor do que o Grêmio. Não. É que naquele jogo, sabe, não é? Quer ver que o Grêmio tem uma faca de 2 gumes, né? Como diria o falecido Vicente Mateus, faca de 2 legumes. Né? Mas o Grêmio tem uma faca de 2 gumes. Se o Grêmio sobrar de algum torneio, ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil, o Grêmio vai ficar obrigado a se dedicar no Campeonato Brasileiro e periga ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque é o melhor time. E a tiro longo, o Grêmio pode se recuperar tranquilamente, ganhando os confrontos diretos. Pode ganhar do Flamengo aqui, pode ganhar do Flamengo no Rio, pode ganhar do Cruzeiro de novo aqui, pode ganhar do Atlético Mineiro, pode ganhar do Internacional, porque o Grêmio, com o time titular, é melhor que os outros. Com o time titular, sim. É melhor que os outros. Mas quando você tira aquele meio-campo do Grêmio, quando você tira o Arthur e o Michael, aí desaba, sabe, né? Você coloca os outros jogadores que são bons jogadores, mas não tem aquela qualidade daqueles. A distância é grande. E aí, como você não tem um meio bem formado, aí, sabe, fica difícil de jogar. Muita gente diz, o Grêmio ganhou a Libertadores da América mesmo sem o Michael. Mas ali o Arthur estava sobrando, o Jailson jogou bem com as 2 contra o Lanús, né? Jogou bem aqui, tanto é que garantiu a escalação para lá. E o Fernandinho também, taticamente, por incrível que pareça, naquelas 2 partidas, foi muito importante para o Grêmio. Exatamente. É diferente. O Everton, por exemplo, é atacante. Até está recompondo um pouco melhor agora. Sim. Mas é atacante. E o futebol é uma coisa gozada, né? Hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo Marrocos e Irã. Não, eu estava colocando para cá. O Marrocos estava massacrando o Irã, sabe? Com melhores jogadores, um sistema de jogo melhor do que o do Irã. Olha, última bola do jogo lá, cruza uma bola, o cara faz um gol, sabe? Contra, né? Contra ainda O defensor do Marrocos acabou fazendo um gol de cabeça contra, não é? Então, essas coisas todas... Elas acabam acontecendo para confirmar aquilo que o time, aquele negócio de sorte de campeão, sabe? E de repente as coisas começam a acontecer para um determinado time e você fala assim, puxa vida, isso é sorte. Mas aquela sorte deu 3 pontos que vão fazer realmente a grande diferença lá na frente, entendeu? Não é? Esse Irã agora, por exemplo, ele tem vantagem
porque na chave dele está a Espanha e Portugal, não é? E a Espanha e Portugal com 1 ponto e ele com 3 na frente. E o outro lá, o Marrocos, com 0. Se ele ganhar mais uma, se ele fizer um crime, ele vai classificar. Mas não tem não tem esse crime aí. É que é muito difícil esse crime. Contra né? Portugal não dá para fazer um crimezinho. Não chegou a ver o jogo do Irã? Pô, o Irã é medíocre. É medíocre. Eu não sei como. Olha, foi realmente não uma vai fazer o achada. crime. Tá, então vamos voltar pro Al Jazeera lá. Grêmio e Real Madrid e Al Jazeera. Ah, sim. Não, mas O Al Jazeera deu um totó no Real Madrid em determinado momento. Estava 1-0, parecia que perdeu o segundo gol assim de uma maneira incrível. E aí o Real reagiu. É que contra Portugal tem esse jogador que... Foi o Al Jazeera, né? O Cristiano Ronaldo. Era o Al Jazeera. Foi? o time do Irã é pior do que o do Al Jazeera. E tinha o Romarinho, né? É que esse Cristiano... Fizeram um furor pra cima. O Real arrancou assim, ó, 10 minutos, moendo o Al Jazeera. Depois o Al Jazeera foi. Fez o gol com o Romarinho mesmo. Perdeu um outro incrível. Esse Cristiano Ronaldo... Ele gol anulado. Ele olha... É de outro mundo, sabe? É de outro planeta. O Cristiano Ronaldo, ele é forte. Gol do Fortaleza, ele corre 1-0 muito. no Brasil. Gol do Fortaleza? Gol do Fortaleza. Tá feia a coisa. Cristiano Ronaldo. Ele já não está mais na boa fase dele, né? Ele já... Quem? O Cristiano já teve fase melhor. Me dá essa fase. Eu quero ele em uma fase. Não, mas ele já teve fases melhores. Ele já foi melhor jogador ainda do que é hoje. Mas ele ainda realmente o melhor jogador do mundo. Apesar, sabe, não é que eu acho que ele já teve fases melhores, mas ele ainda é o melhor jogador do mundo. Ele só vai perder essa honraria se o Messi classificar a Argentina para uma final ou se o Messi destruir no Mundial. O Cristiano Ronaldo... Ele está decisivo nos últimos 3 anos. Impressionante. O gol de bicicleta dele na Champions League. Ele talvez não tenha mais a mesma preparo. E eu acredito que... Eu olho e parece que ele tem o mesmo. Ele fez 3 gols contra a Espanha hoje. O que o Luiz Braz está dizendo. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Deficiência assim, no nível físico dele até hoje. Eu também não consigo perceber. Acho um jogador que ainda está no seu mais alto nível. Impressionante. E que tem sido decisivo em todos os jogos, seja da Champions League, seja do Campeonato Espanhol, seja, todas as vezes que ele tem a possibilidade ali, ele é um cara decisivo. Sorte de... Olha só, tem coisa também, ó, que a gente falou assim, sorte do campeão, né? Sorte de campeão. Contra o Grêmio jogou muito mal contra o Real Madrid, até porque não daria para fazer aquele embate de igual para igual. Sem o Maicon ainda. Mas chega aquela falta, não é? E a falta de hoje do Cristiano Ronaldo foi sensacional. Ele bateu hoje a falta realmente com muita maestria. Mas contra o Grêmio, aquela falta que ele bateu foi muito comum, normal. Ele bateu no meio da barreira, sabe, né? Mas... O Cristiano Ronaldo, aí vira gênio. E o Cristiano, contribuindo que está falando, o Cristiano Ronaldo é um jogador que ele tem uma atividade muito intensa no jogo. Ele não é um jogador de lado do campo, um lateral, que está correndo para... Ele passa o jogo inteiro buscando o jogo e fazendo jogar. Ele tem uma atividade intensa durante o jogo. Eu não sei no scout dele quanto ele corre. Eu não sei se Portugal vai classificar. Não sei se o Irã não vai fazer um crime. Não tem como. Eu também não acredito. Só se o Cristiano Ronaldo... É mais fácil a Espanha não classificar. Sabe? Eu acho que... Se o Cristiano Ronaldo jogar, sabe, não tem como o Irã fazer crime nenhum. Eu acho que a Espanha já está classificada. Eu acho que... Eu nunca gosto de falar assim... O Irã empatou com a Argentina aqui. Falar antes de um jogo, né? Mas eu acho que a supremacia da Espanha ela é muito grande. Muito grande, né? É a Espanha e Portugal. Eu nunca gosto de falar assim, esse é favorito, porque a gente que trabalha sabe que tem as particularidades de cada jogo, mas eu acho que a superioridade da Espanha no grupo ela é muito grande. E acho também que o Portugal acaba passando também, porque é bem melhor que o Irã. Mas nós podemos dizer que ele é favorito, pode não confirmar. Sim, claro, pode porque não confirmar. O favorito e deve ganhar, porque o time do Irã, que eu vi hoje, os pedaços que eu vi, principalmente no segundo tempo, eles chutavam para o lado que estão virados. Não, o time realmente, olha, eu não sei, todo mundo apostaria 100% no Marrocos.
sabe? Que tem os melhores jogadores. Sim, até o futebol mais desenvolvido. Exatamente, é. Erraram o gol. Erraram muito o gol. Erraram Mas é muito assim. o gol. Não foi o time do Marrocos que eliminou o Atlético Mineiro? Foi o Raja Casablanca. Raja Casablanca. Foi, eliminou o exatamente. Atlético, tocou 3-1. Não tem um mau futebol, não. Tem um futebol bem vistoso, bem bom, não é? Mas contra o Irã deu azar. E agora para eles ficou, para o Marrocos ficou muito difícil, né? Porque ele com 0 ponto, o Irã com 3 e os outros 2 com 1 ponto. O Marrocos está fora, pode. O Fortaleza está fazendo o que o Internacional não conseguiu fazer. O quê? Vai se classificar com 5 rodadas de antecedência. Era uma expectativa, eu nunca imaginei que fosse classificar com 5 rodadas de antecedência. O Fortaleza vai se classificar com 5 rodadas. Depois dessa vitória se confirmar contra o Brasil de Pelotas, vai classificar com o pé nas costas. Na realidade nós não tivemos muita folga em 2017, não, na segunda, apesar, eu acho que... Mas o Inter teve que mudar o técnico na finaleira. Mas... O Guto já estava ali rejeitado pelo grupo, chegou aquele jogo contra o Oeste, se o Internacional perdesse para o Oeste, ia para uma guerra contra o Goiás. Quando empatou com o Oeste, terminou. Agora, fazendo uma comparação da Série B com a Série A, você vê, tem 2 times que vieram da Série B, que foi o Inter e o América, Estão bem. que estão muito bem. O América mais ou menos, né? Mas ele está bem, porque a expectativa do América. Se você não está, ele tabela, não está ruim, não é? Não é time para cair, pelo menos. Não sei. O Atlético Paranaense tem 9, eles têm 13. Mas o futebol deles está bonito, está bom, sabe? Não está ruim, não. Não, time organizado, mas não tem farinha no saco. Eu vi contra o Grêmio aqui. Eu acho que vai dar muita mudança nessa tabela Eles ainda. se mataram para jogar contra o Grêmio aqui. Mas eles têm organização tática. Tem, time bem treinado. Eles não chegaram a tomar chocolate em nenhum momento do Grêmio aqui. Não, pelo contrário. Joguinho bem não. nojento. Eles emparelharam o jogo em determinados momentos, não é? E eu acredito que o Grêmio teve dificuldade, sabe, para jogar contra o América, com certeza. E lá na casa dele, ele tem se tornado realmente um adversário muito duro, não é? Tanto é que ele é um dos melhores dentro de casa, é um dos melhores nessa primeira fase do campeonato. Eu até tenho aqui essa classificação dos melhores em casa e fora de casa. O Flamengo em casa tem 88,89%. Depois vem o Atlético Mineiro, Inter, São Paulo, e aí já vem o América. Você vê? 61,9%. Na verdade, é um negócio impressionante. Não chega a ser bem nessa ordem, porque Vasco, Botafogo e Sport tem um pouco mais de percentual. Mas o América Mineiro é impressionante, tem 61,9% em casa. O Inter tem 77%. E fora de casa, vamos ver o Ameriquinha aqui. Aí cai. Aí tem muito. 6,67%. Aí cai Um muito. empate. Deve ser, né? Olha só, você vê o Grêmio, né? O Grêmio, um pontinho só. O Grêmio em casa está uma vergonha, né? O Grêmio deve ser parelho, fora e dentro. O Grêmio em casa... Não, o Grêmio em casa está muito mal. Ele está bem fora. O Grêmio em casa é o 16º. Mas qual é o percentual? Tem 50% de aproveitamento. 50%. E fora? O Grêmio tem 61,11%. Fora. Fora. Ele deve ser um dos melhores fora. Segundo melhor. É o segundo melhor. Só perde pro Flamengo. Impressionante. O Internacional fora também não está mal. 44,44%. Se mantiver assim, já tá bem legalzinho. Tá, mas tu ainda tá naquela de fazer cálculo para não cair ou já? Não, ainda não. Eu vou dizer assim, né? Para um pouquinho. Cálculo para cair, não. De pouca fé. Não, eu não tô... Eu ainda vejo o Colorado falando em 45. Não, isso tem alguns que começaram lá na primeira rodada de um grupo aí, vai dizendo, só faltam 38, agora só faltam 23. Né? Tem alguns que agora já virou um pouco de folclore, né? Mas no ano retrasado, em 2016, era triste. Tu acha que a política interfere nesse cálculo aí? Que tem alguns políticos, entre aspas, dentro do Internacional que torcem que faça só o mínimo? Olha, eu vou te dizer que eu acho que sim. Acho que sim, eu acho que... Isso é um ano eleitoral, né? Eu acho que não vai botar a bandeira lá contra. Mas... Não vai sair com bandeira do outro time, mas que não caindo para a segunda, ficando mais ou menos, com certeza. Aliás, 2-0 Fortaleza.
Que aproveito para fazer um elogio para o presidente do meu time. Desde que ele assumiu o Grêmio, ele deu uma reviravolta nesse campo político dentro do Grêmio. E ele conseguiu fazer com que realmente a paz pudesse realmente ficar estabelecida. E todos os segmentos conversam entre si, sabe? Todos os segmentos ali, sabe, conversam entre si, não é? Então, eu acho que esse presidente realmente merece cumprimentos. O Luiz Braz foi um dos radialistas mais famosos, né, que eu ouvi muito. Teve, né, num segmento popular, romântico. Né? E hoje ele vai ter que fazer uma página aqui ao vivo. Antigamente se chamava fazer uma página musical, né? Mas fazer uma passagem aqui ao vivo, como se fosse rádio. Vamos fazer. Chegou a fazer radionovela, Luiz? Eu tinha antigamente um quadro chamado Consultório Sentimental. Sabe, né? Mas não me avisaram. Não me avisaram. Tu tinha que ter consultado ele antes. Tu não teria sofrido tanto. Chegamos a fazer radionovela, viu, Reg? Chegamos a fazer, eu tinha um grupo de radionovela, sabe, que atuava, chegamos a fazer na Farroupilha. Exatamente. Teve uma época nossa que fizemos radionovela. Tu pode até confirmar uma história, tem muita história de radionovela, né? Que o operador era fundamental na rádio. Sim. Tinha que toda hora colocar uma vinheta, né? Falava em vaca, tinha que ter um mugido. Falava em tiro, tinha que ter... E naquela época tinha que pegar, porque era com agulha, né? Então hoje não, hoje é fácil, é só apertar um botão lá e, sabe, né? Antigamente não tinha que pegar a faixa certinha. E era ao vivo. E era ao vivo. Imagina o que era a categoria, tanto do operador quanto do radialista e radioator, né? Sim. E aí é o seguinte, tem uma história famosa, o Braz pode confirmar e incrementar ou até mudar a história. É verdadeira. Eu sei como você vai falar. O cara vai largar e diz assim... Agora tu vai morrer. E aí o cara, ao invés de botar o barulho do tiro, larga um mugido de uma vaca. Aí o radialista improvisa e diz: não adianta se esconder atrás dessa vaca, que você vai morrer igual. Aí o operador se recupera e toca o tiro. Pum, pum. Verdade. Verdade. Isso é algo que aconteceu realmente. Mas só podia ser assim, não é? Imagine, alguém vai lá pegar uma faixa, as faixas eram pequenininhas. Uma vaca e um tiro. Ele pode errar aquela faixa, né? É muito fácil isso acontecer. Mas, olha, eu quero fazer uma homenagem a esses radioatores do passado, porque eram pessoas fantásticas. Porque esse radioator, ele conseguia, na verdade, muitas vezes, ser melhor do que os atrizes e os atores de hoje, porque no rádio fica mais fácil a pessoa, de repente, querer demonstrar o amor que tem ou o ódio que tem por alguém, sabe, não é? Ele tem que ser um mestre maior do que na televisão para poder fazer essa demonstração. Porque às vezes só caras e bocas já resolve o problema. Claro, olha, um olhar, né? Aqui na televisão agora, um olhar, de repente, já resolve, né? Agora, naquela época, o cara, para demonstrar que tinha ódio, ele tinha que demonstrar na voz, no modo de interpretação, né? Na entonação que ele dava. Tinha uma baita audiência a novela, né? Tinha, meu Deus do céu, muita audiência. As pessoas se deitavam em cima do rádio, né? E aí de que atrapalhasse. Sim, era muita audiência que existia nesse campo das novelas, não é? E os nossos programas, que eram programas populares, também eram programas que tinham realmente muita audiência. A gente fazia programas para as donas de casa, porque naquela época as mulheres elas não iam trabalhar fora, eram poucas as mulheres que trabalhavam fora. A maioria das mulheres, elas ficavam em casa. Foi muito namorador, Luiz? Não, eu não fui. Ninguém foi. Eu não fui. Não me restava tempo, porque eu só trabalhava, eu trabalhava muito. 2-0 Fortaleza no Brasil de Pelotas. Está ficando crítica a situação do Brasil, que já estava entre os rebaixados. Vai afundando, vai ficando muito difícil a situação do ex-goleiro do Internacional, ex-técnico do Internacional. Kleber, na Série C, 10ª rodada, não para? Série B, C e D não para. Não, continua. O Série C no sábado tem Ipiranga e Joinville.
13h30 em Erechim. Jogo importantíssimo para o Ipiranga, que também pode entrar na zona de rebaixamento para a Série D. E na Série D, já oitavas de final, são 2 etapas mais e sobe para a Série C. Uberlândia e Caxias, Tubarão e São José. Vão bem os nossos times. Olha, enquanto o Brasil está nessa fase, o Pelotas parece que está numa fase melhor, porque o Pelotas conseguiu agora vir para a elite do futebol aqui no Rio Grande do Sul, não é? Aprontaram lá, pegaram. Os caras do Internacional de Santa Maria perderam o jogo e não conseguiam sair do estádio por causa de uns vândalos de torcida organizada Isso tem que acabar, né? Pelotas. Mas isso é lamentável. Só anos acontece, né? Os caras perderam o jogo. Perderam as 2. Quer dizer, imagina se ganha o jogo, então. Olha só, e eu te conto o seguinte, esses caras, na verdade, eles não são torcedores, eles gostam de brigar. Claro. E eu fui uma vez com a delegação do Grêmio, no Uruguai, assistir um jogo pela Libertadores da América do Grêmio. E tinha um grupo de torcedores gremistas que esse grupo brigou o jogo inteirinho com a polícia do Uruguai. Eles não conseguiram, eles não pararam para assistir o jogo, eles não olharam o jogo nenhum. Eles brigaram o tempo inteirinho, correndo naqueles corredores, sabe, não é? E enfrentando os policiais, não é? Olha, você acha que ele é torcedor? Ele não gosta de futebol, sabe? Ele está lá para brigar, sabe, não é? Dando parabéns ao Pelotas aí voltando para a divisão principal do futebol. Uma bela instituição, tem uma bela torcida. E também para o Aimoré, né? O Aimoré de São Leopoldo, da cidade que eu moro, né? E especialmente para o Felipe Becker, que é um abnegado pelo Aimoré, já na outra vez que o Aimoré subiu. E lá, muito tempo atrás, quando o pai dele era presidente do Aimoré, também teve ainda quando um jovem rapaz, né, o Felipe. Então, vai meus parabéns aí para o Felipe e para todos os dirigentes do Aimoré e da turma lá, dos leopoldenses que torcem. De novo, que eu passei a semana inteira cantando o hino do Aimoré aqui na Rádio Grenal. E trouxemos aqui dirigentes do passado, torcedores ilustres. Merece, o pessoal de lá merece. Contamos até a história do Mengalvio, né? O Mengalvio jogou no Aimoré. O Santos ainda deve um jogo. Mas o trabalho desse pessoal do interior aí, parece que São Leopoldo não é interior, por estar muito próximo à capital. Amanhã é o primeiro jogo decisivo, mas é uma dificuldade para esse pessoal manter um clube aí nesse campeonato gaúcho que não tem, né, no futebol gaúcho. Então tá de parabéns o Aimoré e Pelotas também, mas principalmente o Aimoré. Sobre o futebol gaúcho, né? O Balquini. Fundamental essa pergunta. O Balquini treinou o Caxias, né? Isso, treinou o Caxias com 25 anos, em Copa do Brasil, Gauchão. Tive algumas oportunidades. O mais jovem, acho. Mais jovem da história da Copa do Brasil. Sobre... Claudião no Inter tinha 26, 27, né? Mas ele está quase jogando ainda, o Claudião. Olha, mas quem sabe a gente está diante aqui de um futuro Tite. Porque o Tite estava aqui também treinando exatamente os times aqui do treinava interior, o Caxias, né? Quando ganhou. O que você ia falar como aqui? Não, que é fundamental esse sucesso dos clubes gaúchos para o sucesso do interior, né? Porque tu pega o Ipiranga se mantendo na D e São José e Caxias conseguindo o acesso à Série C, o ano que vem abrem 3 vagas para outros gaúchos disputarem a D, né? No Campeonato Gaúcho. Então tu vai ter a dupla Grenal na Série A, Juventude e Brasil, que hoje estão na Série B. Perfeito. Exato. Aí tu pode ter mais 3 gaúchos na C e ainda mais 3 na D. Então movimenta o... A B está em que rodada agora? A B 13, tá 14? A B? A Série B. Não, a Série B tá na mesma coisa que o... Está na Então tem... 13ª, 14ª. Dá tempo para recuperar. Talvez 12ª, eu acho. Então tem tempo para recuperar. Obviamente, tem tempo para piorar, mas tem tempo para melhorar também. Né? Mas já estava... Alguma coisa precisa ser feita. Na rodada anterior já estava na Série B. Vai continuar mais umas 3 ou 4 rodadas do Brasil. E como não para, né? Na zona de rebaixamento. Eles não têm tempo para poder, de repente, ver lá o jogador que machucou, alguma coisa assim, né? Não. Complicado. Para eles continua tudo. Já voltamos. Estamos de volta, Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria,
Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo melhor custo-benefício, pelo 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Enxerga bem dessa distância aí, Luiz? Sim, tá. Então o próximo texto é contigo. Ah, não, esse aí não. Esse aí não. Esse não. Esse não. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas da Intershop 3225-2378. Senão vou botar o Luiz Braz numa fria. Agora esse aí é contigo. Estofaria Brasil há mais de 45 anos no mercado. A Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie agora um WhatsApp para 99441-4318 ou 99441-4318. E-mail pedidos@estofariabrasil.com.br. Vai embora. Vai embora. Não dá mais. Agora, olha só. Categoria, parabéns. Continua mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Continua Te improvisa aqui. mesmo. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. Hotel Embaixador. O Embaixador é um dos hotéis mais tradicionais de Porto Alegre e conta com um dos maiores centros de convenções da capital. São 11 salas de diversos tamanhos. Reservas 51-3215-6600 ou pelo site embaixador.com.br. Bom, o Grêmio Michael Suel está de saída. Após as atuações no primeiro semestre não aprovarem, o meia está sendo devolvido ao São Paulo. Em princípio deve ser repassado logo ali, né? Tricolor confirmou amistoso contra o Corinthians, dia 8 de julho, em Cuiabá. E o Douglas deve jogar esse... Deve jogar. É a volta do Douglas. E se, porventura, né, vingar, e o Douglas, ele treinou bem, pelo menos, os 2 treinos que ele fez muito bem. Se o Douglas vingar, eu acho que realmente o Grêmio pode mudar para essa volta dele agora para os campeonatos e para o campeonato e para os torneios. Com o Luan indo para o comando, mas ou como uma boa alternativa no banco, né? Colorado renovou os contratos do goleiro Daniel e do meia Richard. Ambos assinaram vínculos até o final de 2021. A possível venda de Alisson para o Real Madrid pode render para o Internacional 17 milhões de reais. O clube tem direito a 5% do valor da negociação. O Brasil estreia no Mundial domingo às 15h contra a Suíça. Tite deve repetir a equipe que venceu por 3-0 a Áustria. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar, com Gabriel Jesus na frente. Brasil e Suíça já se enfrentaram 8 vezes, 3 vitórias do Brasil, 2 da Suíça e 3 empates. É um confronto equilibrado. Em mundiais, as seleções se enfrentaram apenas uma vez, em 50, no Pacaembu. A partida terminou empatada em 2-2. Cristiano Ronaldo marcou 3 vezes, hoje no empate em 3-3 entre Portugal e Espanha. E o nosso Diego Costa aqui fez 2 gols. 2 gols. E 2 gols difíceis, né? Essa é a primeira vez que o português marca em um jogo inaugural de Mundial. Nas edições de 2006, 2010, 2014, ele não marcou na estreia, marcou justamente no clássico contra a Espanha. Ô, Rec, você viu quantos jogadores da dupla Grenal nessa Copa do Mundo? Bastante. Bastante, não é? Citando assim, olha, o lateral lá da Rússia, o Mário Fernandes. Mário Fernandes. Não é? O Douglas Costa.
Fred, Tyson, Jeromel, Alisson. É muita gente. Só aí já dá 6. É muita gente da dupla Grenal, não é? Lá na Copa do Mundo. Mostrando a qualidade dos jogadores que são formados por aqui. É verdade. E todos saíram daqui bem jovens. Exatamente. O Alisson até não tanto. O Alisson. O Alisson cumpriu toda... E o Jeromel está aqui ainda. O Jeromel está aqui ainda, Olha aqui, ó, no Mundial, Egito 0, Uruguai 1, Marrocos 0, Irã 1, Portugal e Espanha 3-3. Amanhã, 7 da manhã, tem França e Austrália, 10, Argentina e Islândia, todas as seleções estreando. Às 13, Peru e Dinamarca, e às 16 tem Croácia e Nigéria. No domingo, Costa Rica e Sérvia. Às 9 horas, Alemanha e México ao meio-dia, Brasil e Suíça às 3 da tarde. Olha, você vê, o melhor ataque, ou pelo menos um dos melhores ataques que tem lá na Copa do Mundo, é dessa seleção do Uruguai, que é o Cavani e o Luis Soares. E eles hoje, olha, rapaz, eles tiveram dificuldade. O Soares muito mal, né? Mas o Cavani... Não, mas olha só, é que a defesa da Arábia Saudita estava bem. O goleiro muito bom. Do Egito. Do Egito, né? A Arábia Saudita tomou 5. Não, a Arábia tomou 5. Do Egito. Mas bem. O goleiro muito bom. Olha, o goleiro realmente me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu. Já voltamos. Cobalcini, qual é a tua relação direta com o Odair? Até onde você pode dizer, bota esse cara que ele está pronto, como o Klemer fez algumas vezes com o Diego Aguirre? Na verdade, o Odair ele é um cara que escuta todo mundo, ele é um cara muito aberto ao diálogo, à conversa, mas claro, a decisão final sempre vai ser a dele. Né? A gente tem conversa, tem reuniões e sugere. Agora, a decisão final é dele, né? Ele é o treinador da equipe principal e ele tem a decisão final. Desses meninos, quem é que é a joia da coroa? Nós temos bons jogadores. Né? Richa, por que não joga esse cara? É um jogador que ele ainda está completando o processo de formação. Né? Ele é um menino bem jovem. Hoje ele tem 18 para 19 anos, então é um menino que está... Já podemos botar ele para... Ele está amadurecendo ali no profissional, ele tem treinado só com a equipe principal, ele não está mais nem na equipe B. Para ir ganhando essa maturidade, para ficar cada vez mais pronto. E na hora que o Odair achar que ele está legal, que ele está no ponto certo, ele vai botar... Que dia de julho? É dia 11 que tem Grenal? Isso, dia 11 tem um Grenal. Eu acho que o Douglas vai jogar contra ti. Dia 8 ele joga lá contra o... É dia 8? 8 lá em Cuiabá, e dia 11 acho que ele vai pro Grenal. Eu escutei um pessoal falando que ele ia jogar alguns jogos dos aspirantes também. E até convidar a torcida, né, para comparecer. Douglas é aspirante? Douglas, Não, que poderia jogar um jogo para pegar ritmo. Para voltar a pegar... Isso. Até vai jogar o Grenal, hein? Até convidar a torcida, né, do Internacional para acompanhar a gente. Agora a gente tem 3 jogos em sequência em casa. Tem o Sport, tem o América e depois o Grenal. Né? Então, é uma competição que está crescendo. Uma competição que o ano passado a gente foi campeão e foi muito em cima do apoio do nosso torcedor. Né? A gente construiu isso muito junto com a nossa torcida. Nos jogos no Beira-Rio, contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, a torcida empurrou demais contra o Santos na final. Qual é a base de time, só para curiosidade? Hoje está jogando o Kevin, né, que é um menino ainda do Júnior, o Iago, o Fábio Alemão, o Gabriel e o Ramon. Aí o Nonato, o Jefferson, o Luiz, de um lado o Bruno, no outro o Edson e na frente o Álvaro. Esse é o time que jogou lá contra o Atlético Goianiense. Tem mais meninos que no ano passado. Como tu diz assim, mais jovens. Isso, é um grupo jovem. É um grupo jovem, mas é um grupo... No ano passado, nos aspirantes tinha o Bertotto, tinha o Val, tinha... mas o Val ele tem 20 anos ainda, né? O Mossoró. Também tinha 20 anos, né? Então, hoje tem 20 anos. Não fala tanto deles, né? Que às vezes o menino começa a ser falado cedo, esse grupo ali é um grupo que até... O Ramon não é meio campista? Isso, o Ramon vai jogar na lateral esquerda. É que a gente tem utilizado em alguns momentos o lateral esquerdo, ele vem com a bola, ele roda por dentro e ele faz o meio campo. E o Ramon é um cara que ele é muito assertivo. É difícil tu ver o Ramon errar um passe, O Ramon vai ser o Vink pela esquerda. Ele faz, mas o Ramon tem uma característica de marcação mais firme e ele é o segundo volante mesmo, né? O Ramon é um segundo volante, é um cara que enxerga o jogo muito bem, que tem uma qualidade de passe muito grande. É que o Vink com o Cobalcini fez 10 gols na Série C. O Vink, eu acho que ele pode atuar muito bem fazendo esse corredor também como um médio ali, como um segundo volante, né?
E a gente tem uma equipe muito madura, é uma equipe... Eu gosto desse Fábio Alemão, zagueiro. É o Fábio Alemão, um zagueiro firme, tem junto a dupla de zaga, né? A defesa, o Gabriel e o Fábio Alemão. Os jogos vão ser no Beira-Rio mesmo? Acho que o ano passado foram todos no Beira-Rio, né? Só que esse ano talvez tenha um processo de troca de gramado, que agora, durante essa parada da Copa, esses 2 jogos contra o Sport e contra o América ainda não estão confirmados. Seria um crime, né? E aí, mas depois tem a sequência do campeonato, são 8 jogos na primeira fase. E a gente espera que, se não der para fazer esses jogos, que os outros todos sejam no Beira-Rio, porque é bom ter o torcedor junto. Poderia ser numa preliminar dos jogos do Inter, né? A preliminar é uma coisa fantástica, Fantástico. né? Uma pena que hoje o Fantástico. regulamento da CBF, eu acho, não permite 2 horas antes que tenha algum jogo, que tenha algum evento que... Eles conseguem estragar o que funciona, né? Que pena, que pena. As coisas boas, né? Poder aproveitar. Seria melhor empurrar o jogo de fundo 1 hora. Claro, pra mas de poder não ter qualquer aquele negócio forma. do sol e tal, né? Mas alguma forma de estar junto e a gente acompanhar, como fazia antigamente. E esse contato do jovem com a torcida, ele com a torcida. Porque a formação do jovem hoje em dia, ela acaba sendo muitas vezes com pouco público, com pouco contato, né? Uma vez tinha essas preliminares que ajudavam a amadurecer mais também, né? Então acho que esse contato com o torcedor, ele é fundamental, né? Jogar com uma pressão, jogar com o teu torcedor te apoiando, né? E o ano passado, em todos os jogos, a gente eu falo que a gente teve torcedor apoiando de Bagé à Indonésia. A gente jogou um campeonato mundial na Indonésia, sub-18, que a gente foi campeão lá, tinha Estudiantes, Chelsea, Liverpool. Venceu lá e tinha torcedor colorado em Palembang, na Indonésia. Então, isso é uma coisa que a gente fala, que o torcedor está sempre nos apoiando, né? Então, O Inter vai jogar agora contra o Vitória também no futebol feminino. E passando pelo Vitória, o Inter está na Série A. E eu ouvi também o comentário, porque o futebol feminino está crescendo, né? Crescendo. Indo para a Série A, já tem, já tem alguma participação, recebe já alguma ajuda, né? No campeonato, ajuda financeira, de passagem, de estadia. O Grêmio até deu uma certa estrutura esse ano, colocando as meninas a treinar no campo do Cerâmica. Mas o Internacional Colorado tirou todas as melhores jogadoras do Grêmio e a técnica, inclusive, do Grêmio. Aí não tem jeito. Aí acabou. Não tem. Mas o Grêmio até não foi mal, né? Em relação a ele próprio, do ano passado. Eu não acompanho muito o futebol feminino, eu acompanho muito pouco. Eu fico mais preocupado com a mulherada. Preocupado com a mulherada, realmente. Mas e desses meninos do Grêmio aí? Acho que o Matheus Henrique foi o que surgiu melhor, né? Olha, eu acho que o Matheus Henrique tem tudo para ser um novo Arthur. Sabe? Eu acho que o estilo é exatamente igual. Ele é abusado, segurinho, chega na área. Ele precisa ganhar um pouco mais de corpo apenas, não é? Eu acho que precisa trabalhar um pouco mais o físico dele, mas realmente ele tem um futebol maravilhoso, sabe? Acho que de todos que estão aí, eu acho que realmente é o mais promissor. E eu acho que o Grêmio está perdendo tempo também na lateral esquerda. O Guilherme Guedes, esse tem que jogar. Mas não é fácil tirar o Cortez agora assim, né? Não. Na reserva. Bom. Porque o Cortez também bem. O Marcelo Vem bem, né? Os jogos que eu vejo, ele é um bom jogador. O Marcelo Oliveira não... Aliás, olha só, tem notas negativas e positivas para o Renato, né? O Renato tem nota negativa, por exemplo, trazendo o Maxwell, por exemplo, trazendo agora o André, pelo menos no que apresentou até agora. Mas ele tem notas muito positivas, por exemplo, recuperando o futebol do Cortez, né? O Cortez estava totalmente apagado no futebol. Léo Moura mesmo. O Léo Moura. O Léo Moura. Então, realmente, tem coisas muito positivas, sabe? Ramiro, recuperou 100% o Ramiro. 100%. O Ramiro hoje... O Ramiro vinha mal com o Roger, jogava na lateral, saía, jogava no meio, saía. Verdade. O próprio Michael, quando o Renato chegou, ele não estava jogando nessa exuberância toda. Né? Não, claro. O Michael hoje está jogando realmente um futebol sensacional. Né? Acho até que ele mereceria, sabe, tá acompanhando esse pessoal da seleção brasileira. Está muito bem. Hugo Cipião, quem vai ser o presidente do Inter? Eu acho que Marcelo Medeiros vai renovar. Vai renovar? Acho que sim. O time engrena e... Eu acho que sim, com esse saneamento que está se fazendo, com essa melhora e eu não sou não estou no movimento dele nem nada. Está melhorando a imagem. Eu acho que o futebol, acompanhando isso, deve ser dada a oportunidade. Acredito eu que a torcida e os conselheiros vão dar essa oportunidade para ele continuar o trabalho. Da injustiça? Se for 10 segundos, dá. 10 segundos. O Jeromel merecia estar como titular na seleção brasileira. Valeu, obrigado. Luiz Braz, obrigado. Hugo Cipião, Ricardo Cobalcini, que vai fazer muito sucesso cada vez maior.
Amanhã não, segunda-feira tem mais.